Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Hoje, quinta-feira, 16 de março de 2023, são exatamente 1h com mais 51 minutos. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos aqui do YouTube e meus irmãos do Facebook. Quem for visualizar esse vídeo lá no Facebook, tenho um pequeno estudo para trazer para a nossa vida, aleluia, sobre as 7 cartas que Jesus Cristo pediu para João escrever para as igrejas de Éfeso. Temos visto hoje em dia tudo que eu vou falar aqui. Eu não estou aqui de maneira alguma apontando e nem julgando ninguém. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada tudo que eu falei. Eu vou dar conta de tudo que eu vou falar antes de ler a palavra. Eu vou provar aqui, neste pequeno estudo, que com a força do Espírito Santo, eu irei fazer. Igual estava falando, hoje tem muitas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, mas não tem doutrina, não tem renúncia. E nisto, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é blasfemado. E nisto o sacrifício que ele fez por nós, se naquela época não teve muito valor, imagina hoje, nos tempos que nós estamos vivendo. Então, em defesa da palavra de Deus, em defesa do Evangelho do Senhor, cada um há de prestar conta para o Senhor das suas obras. Agora, cabe a cada um aceitar o verdadeiro e genuíno Evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Deus não aprova todas as igrejas, não. Jesus Cristo não aprova todas as igrejas, não. E eu irei provar aqui dentro da palavra de Deus. Aleluia! Gostaria
que você, meu amado irmão, minha amada irmã, viesse visualizar esse vídeo e assistir esse vídeo. E gostaria que vós pedisse o discernimento ao Espírito Santo para vós ouvir verdadeiramente quando é o Espírito Santo, quando é Jesus Cristo e Deus Pai que está falando, ou quando é uma pessoa que está falando na carne somente para agradar ao teu ego, somente para agradar a ti, ou também o espírito do engano, pois a palavra de Deus, ela dá para mim autoridade para falar isso. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas fazendo, me perdoe, a pessoa o brasileiro tem uma mania muito estranha de falar live, selfie. Que mané live? É vídeo. Selfie, que mané selfie, é tirar foto. Brasileiro moderno. Mas o que eu quero dizer, hoje muitos faz os seus vídeos e muitos pagam muitos vídeos, muitas páginas, muitos pagam para o Facebook turbinar a página. Aí dando dinheiro para o Facebook, a pessoa tem lá mais de 1000 comentários, mais de 500 comentários, mas é uma coisa artificial, porque a pessoa passa ali e só comenta. Um exemplo, um vídeo tem 700 e 1000 comentários, curtida tem 23, e vai ver quantos que verdadeiramente visualizaram, vai ver quantos que verdadeiramente deram valor na palavra. Jamais o Facebook sempre está me oferecendo para me turbinar a página. Jamais darei dinheiro ao Facebook para turbinar a página. Meus vídeos que faço são naturais. E quem visualiza, visualiza. E quem recebe, recebe. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, nós estamos vendo somente pregação. Igual eu disse, para agradar, somente pregação de revelação. Vamos pedir o discernimento. Vamos pedir o discernimento para ver quando é Deus que está falando e quando é o homem e o espírito do engano que está falando. Uma prova que Deus não aprova todas as igrejas, não. As 7 cartas para as igrejas de Éfeso, eu estarei iniciando a primeira carta para a igreja de Éfeso,
o pastor, o dirigente, o pregador, que ainda zela da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um minuto de oração. Meu amado Espírito Santo, eu venho te pedir no nome de Jesus Cristo, venha, meu Espírito Santo, tanto aqui no YouTube e no Facebook, meu Pai, enviar pessoas para ouvir a tua palavra, pessoas, meu Pai, que está sendo enganada por um evangelho fácil, por uma falsa doutrina que não te agrada, meu Pai. Eu te peço, Jesus Cristo, repreenda o diabo, repreenda todo espírito enganador, repreenda, Espírito Santo, e dai a vitória. Meus irmãos, Apocalipse 2, livro de Apocalipse 2, tem um tema aqui na minha Bíblia, carta às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso, a primeira carta para a igreja de Éfeso. Aí a palavra de Deus diz, Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, do seu versículo 1 até o 7, diz assim, ó, o versículo 1 adiante: escrevi ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui no versículo 1 é Jesus Cristo, ele pede para João escrever a primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo da igreja é o pastor da igreja. O anjo da igreja é o responsável da igreja. O anjo da igreja há de prestar conta para o Senhor naquele grande dia. Aqui no Apocalipse 2 e 1, Jesus Cristo, ele fala, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí no seu versículo 2, diz a palavra de Deus, eu sei as tuas obras e o teu trabalho
piedosos. O versículo 3 diz: e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui no versículo 4, mas eu tenho, porém, contra ti, que deixasse o seu primeiro amor. Lembrai-te, pois, da onde caíste, arrependa e praticai as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaita, as qual eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dai-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, aqui é a primeira carta para a igreja de Éfeso. Eu li o versículo 1, mas eu vou fazer um pequeno estudo sobre versículo por versículo. Aleluia! Aqui no versículo 2, Jesus Cristo pedindo para João escrever a carta a primeira carta para a igreja de Éfeso. Versículo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Versículo 2, aqui no versículo 2, repuseste à prova os que falam que são apóstolos, mas não são, e tu achaste mentirosos. A igreja de Éfeso, ela estava passando por um momento de luta, assim como todas as igrejas.
trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa. Muitos que se dizem ser pastores, muitos que se dizem ser apóstolos, muitos que se dizem ser profetas, mas o Senhor também reprova as tuas obras, assim como ele reprovou a igreja de Éfeso, ele reprovou os que se diziam ser apóstolo, ele reprovou Jesus Cristo. Ele fala aqui no seu versículo 2, a primeira carta para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras e a tua paciência, e você expuseste à prova os que dizem, os que falam que são apóstolo, os que falam que são meu servo, mas não são. E vocês achaste eles mentirosos. E nos dias de hoje, igrejas que distorcem a palavra de Deus, homens, repito, que se dizem ser apóstolo, que se dizem ser pastores, que se dizem ser profeta, e inventa para vós falsas profecias falsas, evangelho fácil, e nisto eles, nos dias de hoje, nisto, os tais também são mentirosos, e o Senhor também reprova, ele reprova muitos que se dizem ser pastor, muitos que se dizem ser profeta. Se é verdadeiramente pastor, se é verdadeiramente apóstolo, discípulo de Cristo, por que não prega a doutrina? Por que aceitas esses hinos mundanos? Por que aceita estas tais missionárias com correntinha no pescoço, com brinco, com batom, parecendo uma pessoa do mundo que ainda não aceitou a Cristo? A palavra de Deus está falando aqui no livro de Apocalipse 2, a primeira carta para a igreja de Éfeso. Éfeso foi totalmente, Jesus, ele era contra a igreja de Éfeso, e vamos dar continuidade. Aqui no versículo 3, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só, a igreja de Éfeso sofria e tinha paciência, e trabalhava para que o nome do Senhor seria glorificado, e não cansava. Mas aqui no versículo 4, olha o que o Senhor fala: tenho, porém, contra ti que deixaste
o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixasse o seu primeiro amor. O versículo 5 fala: lembra-te, pois, aonde caiu, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu candelabro, se não arrependeres. O Senhor, aqui no versículo 3, 4 e 5, o Senhor falando para a igreja de Éfeso, no seu versículo 3, agora, a igreja trabalhava. O Senhor falou, pediu para João escrever: vocês trabalham pelo meu nome e não se cansaste. Mas ainda, no versículo 5, o Senhor fala para a igreja de Éfeso: mas eu tenho, porém, contra ti, que deixou o seu primeiro amor. No versículo 6, lembra-te, pois, aonde caiu, arrependa e volta a praticar a primeira obra, volta ao primeiro amor, porque se você não voltar ao primeiro amor, eu virei, tirarei o teu castiçal. Meus irmãos, o evangelho é sério. O diabo está aí, o maldito enganador, está enganando a muitos com falsa doutrina. O Senhor era, porém, contra a igreja de Éfeso. Por mais que a igreja trabalhaste, pregava e adorava, mas o Senhor, Ele queria ver a igreja como no começo. Primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor, o nosso pensamento é somente Jesus Cristo, é somente o Espírito Santo, é somente a palavra de Deus. Quando nós estamos no primeiro amor, nós odiamos as coisas do mundo, mas só que a palavra decanta, labarianda, surianda, labasturianda, bastéria. A palavra vem nos afirmar que nós somos a noiva de Cristo. Nós temos uma relação com Deus. Nós
igrejas deixaram o primeiro amor. Muitas igrejas perderam o temor de Cristo, perderam o temor de Deus. Muitas igrejas perderam a responsabilidade de manter uma relação com Deus. Perderam a responsabilidade de manter aquela relação com Jesus Cristo, de orar sem cessar, de se dedicar mais ao Senhor, de pregar a doutrina, de pregar o caminho estreito, de pregar contra o pecado, de pregar contra o mundanismo. O sangue de Jesus tem poder, que ele venha fortalecer todos nós, para que nós venha voltar ao primeiro amor, que ele venha fortalecer todos nós, para nós voltar ao primeiro amor, que o nosso Senhor venha nos dar força, porque nós estamos vivendo os dias difíceis. Já dando continuidade aqui no seu versículo 6 agora, tem porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O versículo 6, dando continuidade, tem porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Os nicolaítas que Jesus Cristo está falando aqui para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava triste. A igreja de Éfeso estava aborrecida por causa das obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo da antiguidade. Os nicolaítas eram um grupo antigo que zelavam e aceitava os verdadeiros ensinamentos de Deus. Mas os nicolaítas se corromperam. Os nicolaítas não quis mais aceitar os verdadeiros ensinamentos de Deus e amontoaram para si grupos para ensinar aquilo que eles queriam ensinar, para distorcer a palavra de Deus. E a igreja de Éfeso estava aborrecida, porque isso estava acontecendo.
aceitava o verdadeiro ensinamento do Senhor, você que antes aceitava a doutrina de Cristo, assim como os nicolaítas, e hoje resolveram amontoar, assim igual os nicolaítas, grupos e ensinar aquilo que vocês querem. Eu digo algo, pois a igreja de Cristo Jesus, que conheceu verdadeiramente a Cristo, está aborrecido demais com vocês. Sim, eu sou também a igreja, e estou aborrecido demais com vós. E não somente a mim, mas todos que um dia conheceu a Cristo e a sua doutrina. A igreja está aborrecida com vocês, nicolaita. Vocês que deixaram o verdadeiro ensinamento, não aceitaram a doutrina e amontoaram para vocês grupinho para pregar aquilo que vocês querem, para ensinar aquilo que vocês querem. Vocês estão ensinando um evangelho mentiroso. Vocês estão ensinando um evangelho fácil. Vocês estão ensinando um evangelho que tudo pode. Vocês estão ensinando um evangelho que não exige renúncia. Vocês estão indo contra as escrituras, falando que a moça que não corta cabelo, vocês estão falando que isso é costume. A moça que usa saia comprida, que usa uma roupa decente, vocês falam que isso é costume. Os irmãos que não aceitam a televisão, vocês falam que isso é costume. Os irmãos que não usam bermuda, nem camisetinha e nem anda sem camisa, vocês estão falando que isso é costume? Vocês estão indo contra a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele falou na tua palavra: sede santo em toda a vossa maneira de me ver. Vai lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, e procura saber os primeiros sacerdotes, quando Moisés tirou o povo do Egito, como que Deus queria que as vestes dos sacerdotes tinha que ser, eram vestes santas para se apresentar a Deus. Vocês estão distorcendo a palavra, nicolaítas. O Senhor Jesus Cristo, ele falou aqui para a igreja de Éfeso, aqui para a igreja estava sofrendo por aqueles que diziam que era apóstolo e não era, e hoje a igreja está sofrendo também por aqueles que falam que é pastor, mas não é pastor, porque não aceita a doutrina. Aqui no versículo 6, o Senhor fala: tenho porém isto que aborrece as obras dos nicolaítas, mas eu também aborreço. A igreja de Éfeso estava sofrendo por falsas doutrinas, pelas obras dos nicolaítas, e hoje a igreja de Cristo está sofrendo, está triste também pelo que está
Eu quero ver você renunciar o mundanismo. Eu quero sim ver você lutar para vencer a tentação. Eu quero, é desafio, a palavra fala. Eu quero ver você orar, no mínimo, 3 horas de oração durante 24 horas. Eu quero ver você fazer isso, abrir a palavra de Deus e pregar coisas para agradar. Para agradar as pessoas é fácil. Quero ver você, nicolaita, que está aborrecendo a igreja de Deus e está aborrecendo também a Cristo, renunciar tudo e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A palavra Shurianda decanta labarianda labastúria, decanta Shurianda labastérias, decanta Shurianda labaias. A palavra de Deus, ela me dá autoridade para pregar esta palavra. Jesus, ele me dá autoridade, porque, como dizia o saudoso missionário Davi Martins de Miranda, eu estou com a verdade, aqui está a verdade para desmascarar. Aqui no versículo 6, tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaita, eu também aborreço. Quando o Senhor aparecer no céu com poder e grandes glórias, será muito tarde demais. Esta bagunça vai se acabar. Obra dos nicolaítas. Ó nicolaítas, os que dizem que são pastor e não são, você está aborrecendo, você está entristecendo o Espírito Santo, você está entristecendo a Cristo, você está deixando ele aborrecido com vós, você que não prega a doutrina, o Senhor está aborrecido com vós. Você que não prega contra o pecado, o Espírito Santo está aborrecido com vós. Você que não prega contra a renúncia, o Espírito Santo está aborrecido com vós. Você que deixa, vocês que pulam texto da Bíblia Sagrada, texto que aonde o Senhor repreende o teu povo e prega só bênção e só vitória e só mentira. Você está aborrecendo a Jesus Cristo, porque ele não mudou nada.
vós, porque vós não aceita a doutrina nicolaítas. Eu falo isso com autoridade do Espírito Santo, orienta, decanta, lamastúria, decanta, surianda, lamastéria, decanta. Eu falo isso com autoridade do Espírito Santo de Deus. Nicolaítas, o sangue de Cristo, o Senhor pagou um preço muito caro. E você, nicolaíta, está aborrecendo, eu repito, pela quinta vez, você está aborrecendo a igreja de doutrina, você está aborrecendo ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala aqui para a igreja de Éfeso, aqui no seu versículo 6, as quais eu também aborreço com as obras dos nicolaítas. O aborrecimento de Deus é um aborrecimento que vai levar vós para o lago de fogo do inferno, porque brincou com esta palavra para esta decanta labastúria, labastéria, surianda, para esta palavra chegar até as nossas mãos. Esta palavra decanta, labarianda, labastúria, labastéria, labaia, surianda, decanta, labarianda, labastúria, labastéria, surianda, labaias, para esta palavra chegar até a nossa mão. Jesus Cristo se entregou e sofreu. Esta palavra chama Bíblia Sagrada. Isto aqui é livro sagrado. Isto aqui não é o jornal que você lê da mentira. Isso aqui não é a revista podre que você lê da fofoca, não. Isso aqui não é um livro de historinha de João e Maria, não. Isso daqui é a lei do Todo-Poderoso Deus. Isto aqui é a verdade de Deus para o homem ser salvo, para o homem receber verdadeiramente o Espírito Santo. Isto daqui ensina o homem se entregar a vida para Deus, para o homem vencer o diabo, vencer Satanás, vencer o mundo, para o homem voltar para Deus. Isto aqui que você carrega na tua mão, isto aqui é a voz do Altíssimo falando com nós. Então para de distorcer a verdade de Jesus Cristo, nicolaítas que deixaram a verdadeira palavra de Deus e hoje estão nos seus próprios ensinamentos. O que é que a palavra fala aqui no versículo 7? Aleluia! O que é que a palavra ela fala aqui no versículo 7? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
de Éfeso. E deixa para nós também o aviso. Voltamos ao primeiro amor. Voltamos, Surianda, ao primeiro decanta. Amor. E não vamos aceitar, Surianda Labaias, as obras dos Nicolaitas, que distorce a palavra de Deus. Surianda Lavarianda Namasteria Lavastúria decanta Lavaias. O Espírito Santo orianda, Surianda Lavarianda. Ele convida nós à volta do primeiro amor. E não vamos aceitar. Vamos nos aborrecer com as obras dos Nicolaitas. E aqueles que diz que são apóstolo, que está aqui no seu versículo 2, aqueles que diz que são apóstolos e não são, olhai para o seu pastor, se ele prega doutrina, ou se ele deixa você fazer o que quer. Se ele deixa você fazer o que quer, é porque não é pastor. Porque eu estou lendo aqui dentro da palavra de Deus para desmascarar os falsos profetas que têm multiplicado. A primeira carta para a igreja de Éfeso. Se nós não voltarmos ao primeiro amor, ele vai tirar de nós o nosso castiçal, o Espírito Santo. E se ele tirar o Espírito Santo, nós não seremos salvos, vão passar a eternidade no lago de fogo do inferno, porque brincaram com esta palavra. No último aviso aqui ele fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dai-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Decanta lavarianda, surianda labastúria, decanta surianda labastéria. Orianda, surianda, labarianda, decanta, labaia, surianda, labaias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, ele diz para as igrejas. Vamos pedir a força e voltar ao primeiro amor. Que Deus vos abençoe. Medita na primeira carta de Éfeso. Na próxima semana eu vou trazer a segunda carta e a terceira carta. A segunda carta para a igreja de Esmirna e a terceira carta a Pérgamo. Jesus Cristo, ele falou, ele aborrece as obras dos Nicolaitas. E a igreja também estava aborrecida com as obras dos Nicolaitas.
decanta alabaia. Vamos pedir a força, igreja. Vamos pedir a força para nós continuar a pregar a doutrina de Cristo Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos fazer de tudo para ganhar as almas inocentes que estão na mão dos falsos apóstolos, dos nicolaítas. Vamos trabalhar por amor de Cristo Jesus. Aleluia, glórias ao Espírito de canta surianda labaias. Um minuto de oração, meu Deus e meu Pai. E no nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço, Espírito Santo, venha nos fortalecer ao primeiro amor. Venha, venha, misericórdia, venha nos despertar ao primeiro amor. Abençoa todas as igrejas de doutrina, meu Pai. Confirma aí a bênção e a vitória. Igreja Pentecostal Santificação, no Senhor Ministério, Pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, sexta-feira, a poderosa campanha Quebra de Maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Abaixe no seu celular, tablet, computador, o aplicativo e ouça o que Deus está operando neste ministério. Pessoas sendo curadas do câncer, sendo curado da AIDS, pessoas mortas sendo ressuscitadas. Por quê? Porque a igreja dá lugar ao Espírito Santo, porque a igreja prega a palavra de Deus, e Deus aprova aquele que dá lugar e aprova aquele que prega a palavra de Deus. Aleluia! Toda honra e glória seja dado ao Senhor. Aleluia! Surianda decanta labarianda labasturia labastéria. Que Deus abençoe a todos que irão visualizar esse vídeo. Ficai todos na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos aqui do YouTube. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Lá no Facebook está